bastidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao BMC Market dessa terça-feira. Estamos ao vivo, chegando aqui com os principais assuntos, os principais destaques que estão movimentando o mercado financeiro em dia de alta no Ibovespa, 1% de alta, chegando novamente aos 118 mil pontos, também sustentado por conta dos dados do IPCA que saíram mais cedo, um IPCA que veio levemente melhor do que o esperado e trouxe e resgatou até mesmo um certo otimismo que a gente vê no mercado financeiro. Principalmente quando a gente fala de um Ibovespa descolado do cenário internacional, alguns índices americanos operando no patamar negativo, a gente viu também um certo pessimismo, até mesmo na Europa e nos mercados asiáticos um pouco mais cedo, e hoje o Ibovespa já ganhando fôlego, já respirando, já trazendo uma perspectiva de melhora. Claro que tem muita commodity nessa conta, a gente fala bastante do minério de ferro que deu um salto bastante importante durante a madrugada nos portos chineses e também de Singapura, o minério de ferro ganhando valor, ganhando preço e isso fazendo movimentações na Vale, além, é claro, de toda a movimentação que a gente viu sobre o petróleo. Hoje, mais cedo, inclusive, saiu relatório da OPEP sobre a demanda do petróleo no cenário global para 2023 e também 2024, e o cartel acreditando que a demanda por petróleo vai seguir bastante forte, que o mundo ainda vai querer utilizar e necessitar utilizar petróleo, muito petróleo, ao longo deste e do próximo ano, e isso, claro, com uma oferta reduzida e já com toda essa sinalização de manter os cortes na produção de petróleo por parte de Arábia Saudita e Rússia, o preço do petróleo também subiu. Há pouco o petróleo já trabalhava acima dos 92 dólares o barril do petróleo Brent, 1,8% de elevação no pregão dessa terça-feira. E aí não tem como Petrobras, não tem como outras petroleiras passarem em branco, passarem ilesas com essa alta toda do petróleo, o petróleo sustentando também e ajudando, obviamente, nesse aumento do Ibovespa que a gente vê agora. Então, Vale subindo, Petrobras subindo, os bancos subindo, é a composição que o mercado espera para experimentar dias de alta. E não só isso, né? Toda essa sinalização de fechamento de curva de juros, também com essa expectativa, né? Um IPCA um pouco mais contido, algumas casas trazendo revisão para baixo do IPCA, algumas delas até mesmo percebendo um IPCA abaixo dos 5% em 2023, contrariando algumas projeções anteriores. E claro, essa percepção de um IPCA menor em 2023 tende a trazer também uma melhora no ambiente econômico, no ambiente para o Banco Central não pegar tão pesado assim nas próximas reuniões. Tem até gente no mercado, o mercado está até encontrando, ou pelo menos buscando, argumentos que façam com que o Banco Central promova um corte de 0,75 em algum momento. Será que existem esses argumentos? Será que tem ambiente para um corte de 0,75 em algum momento? Claro que a gente vai repercutir e buscar esses argumentos, buscar esse mapa de argumentos para o Banco Central acelerar a queda de juros ao longo aqui do nosso BMC Market. Você está convidado para a nossa conversa, está convidado para a nossa discussão aqui, porque o Marcos Aravari já chegou, já está preparado
para começar a nossa conversa dessa terça-feira. Saravalli, sempre um prazer recebê-lo por aqui, sempre um prazer estar contigo no BMC Market. Muito bem-vindo, boa tarde. O prazer é todo meu. Muito boa tarde, Felipe, boa tarde a todos, né, nessa tarde aqui. Vamos ver se a gente consegue andar na contramão, no lado positivo, nessa terça-feira. Mas o grande destaque positivo, como o Felipe falou, commodities sem destaque hoje, particularmente no Ibovespa, mas o grande assunto por aqui no Brasil, IPCA sendo bem recebido pelo mercado, né? Também a gente precisa comemorar quando os índices de inflação vêm melhor do que o esperado, né? Lembrando que eu tinha até falado ontem, particularmente, que no acumulado de 12 meses eu esperava algo mais próximo de 4,7%. Acabou vindo um número cujo acumulado trouxe para mais próximo de 4,6%. Ou seja, a gente tem aproximadamente aí uma revisão de inflação em torno de 0,1%, né? 10 basis points. Então, quem tinha a projeção ali próximo de 5,10%, né? O Boletim Focus nem chegou nessa projeção, mas que na minha opinião deveria ter acontecido desde o último aumento de combustível, está revisando já nessa terça-feira para um patamar mais próximo de 5%, né? E a minha provocação que eu já deixo para o Felipe, né? Talvez aqueles que estão no Boletim Focus ainda com 4,80, 4,90, nem façam essa revisão, porque não vai fazer uma revisão para subir para depois cair de novo, né? Então, já deveria ter feito essa revisão lá atrás, incorporando novos preços, sobretudo de energia e também impactos de energia, setor também de combustíveis, e agora esse impacto otimista, um pouco mais positivo, tá? Mas já respondendo uma possível pergunta, Felipe, né, que você e a audiência têm, Marco, o que muda para o Copom na semana que vem, nas próximas reuniões? Eu acho que nada, né? Não temos espaço para ficarmos mais pessimistas, não temos espaços para ficar mais otimistas, tá? Então não deve acelerar, não é por conta desse IPCA hoje, que no curto prazo o Copom, né, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, vai acelerar o processo de queda. Então, acho que praticamente chancela, confirma a decisão da semana que vem, lembrando que isso já estava na ata, já estava comunicado, a mesma queda da mesma magnitude da última reunião. Então, vamos trazer, possivelmente, confirmar na semana que vem, mais uma queda de 50 basis points, né? Enfim, fala bastante coisa, alguns assuntos importantes, mas entre as duas, né, mais um dia que a Petrobras sai na frente, né, no rally entre Petrobras e Vale. Muita gente continua posicionada e surpreendendo positivamente, né, com esse petróleo aí. E inclusive foi, né, a capa de diversos jornais hoje pela manhã. Sim. Esse efeito, acho que a grande discussão volta a ser a defasagem, né, o diferencial de preço de gasolina e diesel, né? Voltamos a ficar bastante defasado, que acho que é um ponto também para debate, muita gente perguntando, né? Marco, né? Felipe, quanto que é o próximo reajuste, né? Já enche o tanque do meu carro, né? O que eu faço com tamanho na defasagem novamente? E né? claro, né, Saravalli, que uma coisa acaba puxando outra. Se a gente está falando de um cenário do petróleo já acima dos $92, pressionando, né, a defasagem da Petrobras, não tem como não traduzir ou pelo menos trazer essa conversa para o lado inflacionário também, que se houver qualquer tipo de mudança no preço, né, do combustível, seja diesel, seja gasolina, isso vai ter um impacto também nessa composição inflacionária até o fim do ano. Por mais que as casas estejam revisando, né, esse número, inclusive eu estava até vendo aqui, Saravalli, a Warren Rena reduziu a projeção de 4,8 para 4,7, a LCA Consultores de 5,1 para 5, tudo isso uma revisão para baixo do IPCA do fim do ano com o IPCA de hoje, né? Com essa perspectiva de uma melhora na inflação, por mais que tenha sido alta, né? Tenha sido uma inflação e não uma deflação, a perspectiva foi boa no dado geral, né? E aí não tem como não olhar para essa alta do preço do petróleo e não pensar em possíveis impactos inflacionários mais para frente também, né? Se por um lado a Petrobras se dá bem, a inflação nem tanto. Exatamente. E lembrando, por exemplo, pegar essa projeção da Warren Rena, a gente está falando de uma inflação, né, dentro da meta, possivelmente entregar a inflação dentro da meta.
a gente volta a discutir esse assunto. O consenso ainda está um pouquinho acima ali, fora um pouquinho da meta, mas é um cenário bem provável. Tá? Por que eu estou falando que é importante? Não só pelas expectativas, pela ancoragem, pelo nosso mercado financeiro, mas acho que evita um possível novo ruído, né, entre o Banco Central e o governo, e o Ministério da Fazenda, enfim, evita, né, esse desgaste, entregar um ano fora da meta, isso pode ser muito positivo. Tá? Então, essa analisação. Mas eu já adianto uma pergunta para vocês. Pessoal, a minha interpretação, talvez a Petrobras tenha antecipado esse aumento, né, essa redução da defasagem no último aumento de combustível, lembrando que tem um impacto também agora no mês de setembro, na leitura do mês de setembro, é uma parte relevante, mas eu não vejo espaço, tudo mais constante, mesmo com a defasagem, né, olhando para os indicadores de associação, pelos analistas, mas a gente já tem uma defasagem de pelo menos da ordem de 10%, né? Não vejo espaço para novos aumentos daqui até o final do ano. Lógico, se a defasagem, se o petróleo for para 95 e se mantiver num patamar muito alto, eu acho que tem espaço para a Petrobras ter mais um aumento de combustíveis ainda esse ano. Tudo mais constante, perto de $90, não vejo espaço, não vejo condições. Lembrando que da última vez, né, que a gente discutiu bastante aqui no marketing, foi aí cerca de 3 meses, né, de defasagem para realmente confirmar um novo aumento. Então, acho que ainda é cedo e, na minha visão, a Petrobras só antecipou esse aumento para não jogar esse problema para 2024. Então, vamos resolver já tudo em 2023, já que também a gente tem algumas pontas, alguns indicadores benignos em relação ao componente da inflação. Mas como o Felipe falou, amanhã a gente vai estar discutindo inflação americana e a gente vai estar discutindo também inflação aqui no Brasil, né? É diferente do petróleo a $80 e o câmbio a 4,80 do que um petróleo a $90 e um câmbio perto dos R$5. Isso também vai ter impacto na inflação americana, né, na inflação brasileira, na inflação de diversos países. Então, volta toda essa preocupação. Mas hoje, particularmente, o mercado querendo olhar aqui no olhar de acionista de Petrobras, né, que tem de ser beneficiada por conta desse petróleo mais alto. Tá? Lembrando, petróleo mais alto, eu sempre falo aqui 1, 2, 5, 10 vezes, petróleo mais alto é bom para a Petrobras. A Petrobras gera mais receita, não necessariamente gera mais caixa, gera mais margem, mas gera mais receita e o mercado também espera talvez alguma expansão na distribuição de dividendos, tem sido o catalisador das suas ações. A gente já falou algumas projeções sobre esse tema aqui. Mas muito interessante, a gente precisa entender se a projeção da Warren Hena pode ser uma projeção, vamos dizer assim, vanguardista, né? Outras casas seguirem, e seria muito bom se tivéssemos um ano fechando dentro da meta da inflação, né? Ia ser ótimo, mesmo quase no limite do teto, mas está dentro da meta, né? O famoso aluno ali que passa passa raspando. Né, na terceira prova, né, quando o professor fala assim, todo mundo tirou 6, a média é 7, vamos fazer mais uma prova? Vamos, né? Aí estuda ali nos últimos 15 minutos antes da prova, né? Tira um 6,9, acaba arredondando para 7, fala, vai, né? Passou. Vai. Dá aquela arredondada. Ô Saravalli, claro que a gente pode discutir também, né, esse relatório da OPEP com a demanda, reforçando uma demanda resiliente para o petróleo, né? E é interessante porque, né, me lembro que não faz muito tempo, a gente trouxe aqui, numa sexta-feira de Sara Gráfico, as projeções do Bank of America sobre a demanda por petróleo, não para esse ano, não para o ano que vem, mas uma demanda de longo prazo que não é decrescente, é uma demanda que chega até a ser crescente de petróleo ao longo do tempo. Claro que nessa expectativa de curto prazo, sobre o que vai acontecer agora, ano que vem, ou até mesmo o fruto da transição energética para o petróleo, tende a trazer alguns ruídos ali, mas no fim das contas, para o longo prazo, a demanda ela é bastante crescente de petróleo, né? Justamente por várias questões que precisam do petróleo para ser produzido, enfim. Mas essa perspectiva de hoje acaba sedimentando e ajudando a manter o petróleo nesse patamar acima dos 90, agora acima dos $92 o barril. Num momento em que a produção está restrita, a oferta está restrita, isso tende a dar mais impulso ainda. É possível que a gente veja, ao longo dos próximos dias, mais impulso ainda nesse preço do petróleo, porque não tem nenhuma sinalização
de que os produtores vão aumentar a oferta do petróleo. Muito pelo contrário, né? A oferta tende a permanecer restrita. A gente consegue visualizar, e pode ser que chegue ainda acima de $100 esse barril, nessa perspectiva, nesse cenário que a gente está vendo aqui, Saravalho? É uma pergunta que, se eu perguntar para qualquer membro da OPEP, eles vão responder que sim, né? E é o desejo, inclusive, né? E gostariam, né? Mas o primeiro aprendizado, né? Se for trocar volume por preço, vamos pegar aqui as nossas empresas aqui de commodities, né? Uma siderurgia, uma Vale, né? O preço ele traz muito mais sensibilidade mesmo do que até mesmo o volume. Então você ganha uma alavancagem operacional. E acho que o grande recado dessas últimas semanas é, pessoal, se o PEP falou, é melhor a gente não contradizer. Seguir o que eles estão falando em termos de oferta e em termos de preço. A OPEP sempre sinalizou que ela gostaria de um preço médio maior do que o ano passado, maior do que o segundo semestre do ano passado, maior do que os últimos meses, sim, né? E muita gente falou, não, mas tem uma substituição, né? O petróleo está caindo a demanda, e a OPEP sempre sinalizou. Eu estou falando sempre de duas pontas aqui, estou falando do lado da oferta. E a OPEP sempre falou o seguinte, não, eu quero petróleo bem acima de 85, mais perto dos 90, né? Chegou aonde eles queriam. Pode ter alguma supervalorização a curto prazo, chegar a $100? Eu acredito que sim, mas manter próximo disso não vejo durando por muito tempo. E o lado também o inverso é verdadeiro. A gente vê discutindo desde o final de semana, talvez muitos estímulos chineses, né? Economia americana bastante resiliente, mercados emergentes como o Brasil também crescendo melhor do que o esperado, e isso também é expansão de demanda por petróleo. Então, no lado de demanda, pelo menos no curto prazo, a gente continua com uma demanda muito forte e não existe uma substituição da demanda. A gente tem diversos fatores que acabam estimulando a demanda. Então, de um lado, uma oferta que é cada vez mais restrita e controlada, de outro, uma demanda que continua forte e crescente. Qual que é o resultado? Preços maiores. Então, você que é investidor, principalmente investidor de Petrobras, PetroRio, outras empresas, né, as ações continuam muito dependentes das cotações do petróleo e as ações continuam se destacando positivamente. Então, esse é o cenário. Não vejo um cenário, de novo, vão começar a aparecer alguns analistas extremistas, né, dos dois lados, vai para 100, vai para 120, não acho que é o cenário. Também não vejo razão nenhuma, depois de todo esse rally recente, de voltar para próximo de $70, por exemplo. Não vejo nenhuma justificativa. Lógico que não está no radar nenhuma recessão mais forte, não hard land, né? E até concordando, parafraseando, né, Janet Yellen, né, soft land é o cenário mais provável que deve acontecer e os Estados Unidos continua crescendo. Pode ser um crescimento fraco, mas continua crescendo. E quando a gente fala de demanda, né, como até o Felipe bem trouxe também dias anteriores aqui, a gente também tem uma dificuldade na oferta americana, né, de petróleo e gás particularmente. Então, temos todo esse efeito, esse desequilíbrio todo acaba se traduzindo em o quê? Maiores preços de petróleo. Eu quero saber como os formuladores de política monetária vão lidar com essa informação a partir desse momento, né? Petróleo a $80, $90 é completamente diferente e atrapalha toda a política monetária ao redor do mundo, né? Então, CPI amanhã, talvez mais um indicador super importante, né? Engraçado que a gente só fala de inflação, né, Saravai? Tudo acaba impactando. Não, vamos falar de expectativa de inflação. Vamos falar de deflação, então, que teve do IPCA, né, de alimentos, o lado bom, o lado do copo meio vazio, né, ou meio cheio, o lado bom da nosso IPCA que acabou chegando, né, no bolso do consumidor, uma deflação em alimentos, esse é o lado bom. É inflação, mas é a inflação, né, de redução nos preços. Né? Aí acaba sendo interessante, né? Ô Saravalho, mas eu queria só trazer um finalzinho ali de conversa de petróleo e depois a gente pode até mudar de assunto, porque grande parte também de algumas incertezas em relação a preço do petróleo e até a demanda de petróleo é em relação ao crescimento da China. E aí as coisas acabam estando muito interligadas. A China tem reportado alguns estímulos, tem reportado alguns dados interessantes, alguns movimentos interessantes lá dentro, que acabou animando de alguma forma a percepção econômica, né, de talvez um retorno de crescimento, talvez um estímulo novamente ali para o setor imobiliário, talvez, né, um crédito melhor, inclusive dados de crédito muito importantes, um dado de inflação interessante,
porque a deflação foi ruim para a China na última leitura, a inflação, mesmo que pequena, trouxe um certo ânimo para o mercado, enfim, um retorno da China, né? Mesmo que não seja aquele crescimento chinês e nem chegue perto dos 5% que quer crescer, mas só uma percepção de que a China pode voltar, sim. Isso também traz, de repente, um certo ânimo para o petróleo. E será que já está na conta da OPEP dessa demanda, de repente uma volta da China, ou será que tem um patamar ali mais baixo de crescimento chinês, que aí tende a deixar a demanda por petróleo menor nas estimativas da OPEP, que poderia ser maior, talvez se houvesse algum tipo de revisão? E não só assim, a China, acho que grande parte, a gente pega nos últimos 15, 20 anos de mundo, né? Que a gente chama aí de delta, né? Ou seja, o crescimento adicional do PIB mundial, deve-se, né, a muito mais expansão chinesa de outros gigantes asiáticos do que da economia americana. A economia americana continua sendo a maior economia, a maior demanda por petróleo, diversos commodities do mundo, né? Não necessariamente commodities primárias, né, mas, por exemplo, consumindo muito eletrônico, enfim, outros produtos, né, químicos, por exemplo. Mas o delta, né, o crescimento adicional, né, deve-se muito à demanda adicional da China particularmente, né? Mas quando a gente olha também, a gente precisa pensar que não é só a China esse delta adicional. A gente está falando muito das reuniões, dos encontros aqui dos BRICS, né? Não só BRICS, os países tradicionais, mas também os que entraram, que acabaram sendo adicionados ao grupo. A gente está falando, por exemplo, de um crescimento da Índia muito forte, né? Começando a participar não só de corrida armamentista, né? Evolução da questão aeroespacial, né? Não só turismo, mas também aeroespacial, enfim, todos esses investimentos, a maior parte deles demanda muito petróleo, muito combustível, né? Muita transporte, enfim, todo esse ponto. Então existe sempre uma demanda adicional por petróleo, não só da China, particularmente, porque a gente falou muito sobre China durante muito tempo, a gente começa a falar sobre outros mercados, em destaque o mercado indiano. Então a gente precisa começar a olhar para os outros países que talvez estejam num começo de uma forte expansão também de consumo de petróleo. E tudo isso com, né, as pessoas migrando para cidades, né, tendo outro comportamento de consumo, turismo principalmente é muito importante, né? Eu falei nesse estudo que foi feito por alguns bancos internacionais, né? A gente tem a substituição dos carros tradicionais a combustão, né? Então, inclusive, eu vou fazer uma reunião com uma companhia que é listada aqui em bolsa, que chama-se LEV, né? A LEV 3, a Mali Metal Lab, participa muito desse mercado de veículos a combustão ou outras fontes de energia, mas a gente tem todos os outros meios de transporte, principalmente os aviões, enfim, que consomem muito petróleo, né? Mais do que substituem essa demanda que está decrescendo na parte de veículos nas grandes cidades. Então a gente tem ainda realmente muita expansão. Então no curto prazo, minha opinião, a OPEP tem que sair muito feliz, né, no lado, olhando para eles, né, olhando nas decisões deles, né? Ninguém gosta, acho que ninguém gosta de ver o seu custo subindo, ninguém gosta de ver a inflação subindo. Mas pensa, se você tivesse no lugar da OPEP, nos membros da OPEP, você fala assim, eles estão sendo muito bem sucedidos nas suas decisões. Eles estão levando o preço aonde gostariam que estivesse, que eles gostariam que estivesse. Tá? Isso é bom ou ruim para o mundo? Eles não estão muito preocupados, estão preocupados em defender o deles, e eles estão conseguindo. Né? Mesmo a gente tentando, né, o resto do mundo tentando substituir, ter troca de energia, outras fontes, né? Então eles estão conseguindo controlar, principalmente o lado da oferta, muito bem e trabalhar sabendo fazer conta no lado da demanda também. Então eles olharam para a demanda e falaram, se eu fizer um corte nesse tamanho de produção, eu consigo jogar o preço aonde que eu quero que ele esteja. Né? Então o grande vencedor aqui, né? Lógico, fazendo todas as provocações à parte, né? Tirando acionistas de Petrobras e outras petroleiras ao redor do mundo, né? E tem aquelas frases que a gente sempre lembra, né? Um dos melhores negócios do mundo. E isso é uma frase, já não é de... Não é de hoje, né? Não é desse século, né? Essa frase. Mas continua sendo um negócio espetacular. Né? Até a gente pega aqueles rankings, né, das empresas mais lucrativas do mundo. Hoje está tendo o lançamento da Apple, enfim. Começam a aparecer empresas de tecnologia. Mas sempre nesse ranking das empresas mais lucrativas, dão mais lucro do mundo,
sempre tem uma empresa de petróleo. Pelo contrário, até mostrei aqui, acho que já numa sexta-feira, num momento de gráficos, que nesse ano, nos últimos 2022, a gente tinha 2, 3 empresas de petróleo dentro desse ranking das empresas mais lucrativas do mundo, né? Então, ainda é e vai continuar por muito tempo sendo um negócio extremamente lucrativo, rentável. E aí é sempre a provocação que eu deixo, pessoal. Numa carteira, um portfólio, seja aqui no Brasil, no mercado internacional, na dúvida, Marco, vou comprar uma empresa de tecnologia, vou comprar uma empresa, um banco, vou comprar. Na dúvida, tenha uma empresa de petróleo no seu portfólio. Continua sendo muito rentável. E quem fez os últimos 2 anos, os últimos 20 anos, tenho certeza que não perdeu dinheiro. Pelo contrário, ganhou muito dinheiro, né? Só olhar a Petrobras nos últimos 2 anos aqui no Brasil, né? O complicado, Saravali, eu estava até conversando mais cedo com o Max Bon, e aí a minha pergunta para ele foi a seguinte, né? Com toda essa questão, e olhando o retrospecto de Petrobras, né? Se ele seria do time dos gestores que não tem Petrobras de jeito nenhum, mesmo com todo o histórico e mesmo com todas as possibilidades, mesmo sendo a maior do Brasil, né? Por conta de governança, ou se ele seria do time que coloca essa questão da governança na linha do desconto e vamos que vamos até esperar ver o que vai acontecer. Ele é do time que não compra de jeito nenhum. Ele fala o seguinte, tem tanta empresa de petróleo aqui disponível que pode trazer uma rentabilidade interessante que ele não olha para Petrobras por conta da governança. Tem um time muito grande, inclusive, de gestores que não olha para estatais, hein, Saravali? E isso faz parte da gestão, faz parte da estratégia. Mas é difícil você olhar, né, e ver. Tem um nome científico isso aí, que eu não posso falar agora por causa do horário, mas você olha e vê o retrospecto, você fala, podia ter deixado o receio de lado. Exatamente. Né? Tem um nome científico, mas eu não posso falar nesse horário, mas tem, né? O famoso a dor, né? Mas, enfim. Primeiro, mandar um grande abraço aqui para o meu grande amigo aí, Max Bon. Eu entendo, respeito todas as opiniões, né? Mas fazendo uma provocação para o Felipe e já diretamente para o Max também, vamos pensar o inverso, né? Para o investidor que não teve Petrobras nesses últimos 6 meses, nesse ano 2023, e que tinha, vamos pegar um gestor, um investidor que tem como referência o Ibovespa, provavelmente ele perdeu do Ibovespa, porque grande parte da contribuição do Ibovespa veio da Petrobras. Eu estou falando aqui em gestão. Como é que eu, Marco Saravali, gosto, e até inclusive para quem me segue, eu passei um áudio hoje explicando um pouco sobre isso. Como é que você fica confortável? Tem várias formas, mas uma delas é você fazer a gestão de risco, é você também ter o tamanho de uma posição calibrada. Pô, Marco, o fundamento continua bom, mas eu fico desconfortável com alguma preocupação em relação à governança, alguma ingerência. Tudo bem, se o índice tem 10, você não precisa ter 10. Você tem 3% na sua carteira, você faz uma gestão de risco, simplesmente tendo um tamanho diferente, tendo essa calibragem de tamanho. É uma das sugestões até para participar. Mas eu também concordo com o Max, se a gente olhar nos últimos, um período um pouco mais longo, tivemos várias empresas, e uma delas que a gente partilha em comum aqui, que é a Prio, né, que multiplicou por 2, 3, 4, 5 vezes ou mais, né, o capital investido, né, o dinheiro do investidor. Então, também foi um ótimo retorno para o investidor. Tá? Então, é aquela, para a gente não perder a amizade, né, concordando, discordando, né, em alguns pontos. Mas eu entendo super perfeito, mas eu penso sempre numa gestão, num portfólio. Sim. E a gente, felizmente, tem referência como o Ibovespa, que tem um peso muito grande. Quem não tinha, ficou para trás. Quem tinha, né, conseguiu ter um retorno muito bom. E a gente vai comparar daqui a um ano, comparar com o Ibovespa, é sempre a referência. Né? Exatamente, Marco Saravali. Talvez uma dosimetria ali um pouco cautelosa também não faria mal. Mas é compreensível quem não faz esse tipo de investimento, prefere deixar o investimento na mão da iniciativa privada e sem nenhum tipo de possibilidade de alguma interferência, alguma ingerência do poder público ou de qualquer governo que seja
na gestão ou no futuro da companhia e dos seus investimentos. A Petrobras, inclusive, estava até monitorando aqui, a Petrobras segue subindo agora, 0,75%, Petri 4, Petri 3, 1,29%, nesse otimismo do dia de hoje. 2 horas e 58 minutos, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho o BMC Market está de volta, você continue com a gente, continue porque depois do intervalo a gente volta com o nosso convidado, fica com a gente. BMC News, informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News, informação que gera valor. Beyond. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias. Sonhos, objetivos, conquistas. Me chamam de narrador de emoções. Mas, na verdade, eu narro escolhas. Escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos. O parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. BMC News, informação que gera valor. BMC News, informação que gera valor. Muito bem, estamos de volta aqui na programação BMC Market ao vivo, 3 horas e 1 minuto. Já chamar aqui para a nossa conversa o Renan Silva, gestor da Blumetrix Asset, já está aqui conosco. Renan, seja sempre muito bem-vindo, muito prazer falar contigo novamente. Muito boa tarde para você. Boa tarde, Felipe, Saravalli, satisfação estar aqui com vocês. Eu que agradeço o convite, é sempre uma alegria estar com vocês. Alegria é nossa. Renan, estava até dando uma olhada, né, os dados do IPCA que saíram mais cedo, tentando ali repercutir um pouco de todo esse movimento que o IPCA trouxe para o nosso mercado, que trouxe para a nossa bolsa, a gente vendo algumas empresas, alguns setores desempenhando melhor nessa terça-feira, talvez fruto desse IPCA. Eu queria entender sua visão, né? Quais os argumentos, quais os indicadores que foram trazidos ali pelo IPCA, que acabam refletindo nesse ânimo um pouco maior para o nosso Ibovespa, para alguns ativos, inclusive, mais sensíveis aí a juro e inflação. Como que está a sua percepção? Como que você viu esse indicador que saiu mais cedo? Trazer sua visão, por gentileza. Então, a surpresa positiva realmente é que o IPCA ele vem abaixo da expectativa, né? A expectativa era em torno de 0,28, veio um pouquinho ali abaixo de 0,23, então isso redobram, né, os ânimos ali, né? A curva de juros, na verdade, já refletiu, né, esse otimismo, né, e naturalmente a Bolsa, né, ganha um ânimo, principalmente aqueles setores e empresas que são mais sensíveis à renda, né, e aquelas que são mais afetadas ali
pela taxa de juros. Por exemplo, na questão ali do endividamento da família, que é um item muito importante ali com relação ao consumo, então a gente tem que ir com juros menores, tudo mais, você tem mais liberação, né, mesmo que marginal, né, de renda voltada para o consumo. E isso aumenta as perspectivas, né, de que as empresas deverão performar um pouco melhor. E considerando também que há pouco tempo, quer dizer, durante o ano todo, a gente veio refazendo, né, os valuations das empresas do Ibovespa ali, e realmente tem um desconto importante e isso gera atratividade. Tá? Estendendo um pouquinho ali para o IPCA, a gente teve uma contribuição bastante significativa para esse índice mais comedido, que foi o segmento de alimentos, né? Por algumas questões bem óbvias, né? Que a gente tem uma produção ali muito forte, né? E no decorrer do ano, também nos últimos 12 meses, a gente tem um arrefecimento dos preços das commodities em geral. O câmbio não contribuiu muito, mas ele arrefeceu e se manteve num patamar, pelo menos, vamos dizer assim, acabou não atrapalhando no sentido de custo de produção, ali, principalmente no setor agrícola. Do lado um pouco negativo, a gente tem o segmento de energia elétrica, né, o subitem ali da parte de habitação, mas o aumento da inflação de energia se deve àquele ponto, né, aquela questão, vamos dizer assim, não recorrente, que é o bônus lá do Itaipu, que era uma medida anticíclica, né, para aquelas pessoas que conseguiam economizar pelo menos um mês durante o ano de 2022, alguma coisa abaixo de 350 quilowatts hora durante o ano passado, que era justamente uma medida de tentar conter a inflação junto com aqueles outros pacotes ali anticíclicos. Mas o que o mercado acho que gostaria de ver era realmente se a inflação realmente ela vem convergindo, né, de fato, para a meta. Isso ficou mais claro, né, e o mercado está respondendo bem a esse registro. O Renan, boa tarde. A gente está falando aqui sobre algumas projeções, até o Felipe citou a projeção já atualizada do time da Warren Rena, colocando o PCA em 4,7. Né? E até inclusive aqui o pessoal da BMC News nas redes sociais acabou de publicar o tamanho da nossa defasagem, né? Em termos de preço de combustíveis. A pergunta é, dentro dessas projeções, né? Será que cabe ainda mais um reajuste ainda esse ano? Né? O quanto que o mercado está sensível, já que parte também dessa piora, né, vamos dizer assim, desse PCA, veio por conta de combustíveis, fora de algumas questões pontuais de energia, como você bem citou. Mas tem espaço, né, na minha visão, sou um pouco mais otimista, mas como é que você vê, né, esse tamanho da defasagem que só aumenta, agora com o petróleo disparando, e tendo hoje, né, na verdade, o mercado revisando para baixo, né, ou seja, a leitura o mercado não está comprando mais um aumento de combustíveis. É isso? É essa a interpretação que a gente tem que ter dentro dessas projeções? Olha, Saravalli, eu sou na linha um pouco oposta, tá? Se você tem uma pressão nas commodities, né, em especial ali no preço do petróleo e vamos dizer assim, e já uma declaração, né, por parte dos árabes, né, que isso vai perdurar por mais 3 meses. Então, eu acho que permitir que a defasagem aumente é um tanto arriscado. Tá? Não só olhando assim a ótica do acionista da Petrobras, do resultado da Petrobras, mas eu acho um tanto arriscado ali em termos realmente de demonstração, né, de capacidade da política monetária a controlar a inflação. Então, eu acho até que seria prudente, né, ter pelo menos mais um reajuste para que a defasagem não possa, né, ali surpreender de forma negativa. Esse é o risco aí que a gente está observando na nova política de preço, né? Também sempre há o risco também de perda de abastecimento, né? De diminuição da oferta.
né, se você deixa a defasagem perdurar por muito tempo, por um longo período de tempo, ou até com risco dela até piorar, né, deteriorar. Então, eu acho que é um ponto de alerta e eu acredito até que, nesse sentido, possa ter um reajuste, sim, como foi feito ali recentemente. Quer dizer, você teve uma abertura muito grande e acabou tendo que fazer uma correção, pelo menos uma correção de rota ali, pelo menos para não diminuir a oferta, né, daqueles, vamos dizer, dos importadores, né, por exemplo. Ô Renan, e aí a questão do petróleo, da commodity, como estava citando aqui, não necessariamente só impacta a gente, né? Tem estudos, inclusive, falando que o próprio CPI americano amanhã pode trazer uma piora, não só amanhã, mas também nas próximas leituras, por conta dessa elevação no preço do petróleo. E aí a grande questão a dificuldade de ter uma visão um pouco mais clara dos próximos passos de política monetária lá nos Estados Unidos, com uma inflação um pouco mais pressionada por conta de petróleo. E aí acaba mexendo com tudo, né? Mexe com o nosso mercado, mexe com todas as expectativas também por aqui, caso algo saia não muito dentro do planejado lá nos Estados Unidos, na questão inflacionária também. Essa dependência de dados e dependência dos próximos passos tira também um pouco dessa atratividade ou de alguma ênfase em movimentações dos gestores? Sim, tira aquele ímpeto, né? Até porque já tivemos ali o dado de seguro-desemprego, né? Que já foi um tanto preocupante, né? Nesse aspecto ali, né? Da possibilidade do Federal Reserve voltar, né? A imputar, né? Aumentos na taxa de juros. Essa questão do petróleo também gera uma pressão adicional. E isso está até refletido, inclusive, na taxa de câmbio, né? Que você vê realmente a taxa de juros, né? A curva de juros futura realmente ali achatando, né? Ficando mais negativa, ficando mais otimista com relação aos cortes dos juros aqui no Brasil. Você tem bolsa subindo e, ao mesmo tempo, você tem o dólar ali hoje trabalhando mais em alta, que eu acho que é justamente esse pé atrás, né? Que eu acho que traduz bem a sua colocação. Então, realmente, o cenário internacional demanda maiores atenções, né? Também não podemos ignorar o fato de que a Europa também deve continuar ali lutando contra a inflação, subindo juros. A gente percebe ali a Alemanha, né, tá, por exemplo, sofrendo muito para controlar a inflação, está muito longe, a inflação está 6% contra 2% de meta. E também é uma economia importante, né, do G7, e isso pode dragar um pouco ali o fluxo de capital com juros mais altos, né, vamos dizer assim. A mesma coisa nos Estados Unidos, né, você tendo essa perspectiva de aumento de juros, é uma trava, né, realmente, para esse fluxo, né, aqui para a nossa bolsa aqui. A gente teve aquela retirada histórica do capital estrangeiro no mês de agosto, aqui na nossa bolsa. Esse recurso voltou parcialmente, mas ainda está longe de voltar ao que era ali no mês de junho e de julho. Então, como você colocou, então, os gestores também têm esse pé atrás, porque o cenário internacional também está um pouco mais complexo. E não podemos esquecer aqui que internamente também o relatório do Tesouro Nacional, ali fechamento de julho, acumulado de julho, as contas, né, do lado fiscal não veio a contento, apesar que você tem, né, aprovado ali o arcabouço fiscal, mas ainda existe ali aquela incógnita, né, como que o governo poderia bater a meta em 2024, a meta do superávit primário. Então, tudo isso faz com que os gestores tenham uma dor de cabeça adicional aí. O Renan, quanto que todo esse cenário, de certa forma, hoje acho que o IPCA pode ser que ajude, mas como você falou, tem um cenário internacional que atrapalha. O quanto desse cenário pode trazer dificuldade para as novas captações? A gente está vendo várias captações, não só de ações, de follow-ons, mas também de dívida. Até acho que a última informação que a gente teve aqui de Via
falando que havia te encontrado investidores estrangeiros. Eu falei, investidor estrangeiro, animado com o Brasil, animado com Via, né? Me parece realmente, né, não ser tão comum assim, né? Pelo menos dentro de todo esse ambiente. Né? Como é que você vê esse cenário, né, facilitando, dificultando todas essas captações? E não são captações pequenas, algumas delas, no caso de Via, são captações bilionárias. Né? Como é que você vê a facilidade de realmente ser implementado com sucesso ou, pelo contrário, né, vão exigir descontos muito grandes, preços menores para a entrada nessas ofertas? Pois é, você vê, né? É só dar uma olhadinha no número de IPOs, né? Que a gente é um número bem pífio, né? Quer dizer, vários IPOs aqui no Brasil foram engavetados, né? Porque o momento não é propício. Não há uma perspectiva muito favorável agora para o final do ano, pelo que eu vi ali na agenda dos IPOs, o que é um bom termômetro aí vamos dizer assim, né, dessa motivação, né, do capital estrangeiro ou do investidor mesmo de bolsa. As empresas, os estrategistas estão cautelosos, né? A mesma coisa com relação à emissão de dívida. O custo da dívida vamos dizer assim, eu acho que o custo da dívida é à vista, né? Não é tanto pela taxa futura. Então, está muito caro fazer emissão. Então, eu vejo as empresas segurando ao máximo, né? Quem está emitindo realmente são aquelas empresas que realmente precisam e tem que emitir realmente um pouco, né, com o custo agora elevado. Não tem como esperar, né, os juros, né, a queda dos juros fazerem um efeito positivo aí para a redução desse custo. Então, então o que eu falo, assim, ainda é uma melhora de ambiente muito comedida, não foi o suficiente para fazer essa motivação. Eu não tenho visto esse movimento, né, lá de fora, né, o capital estrangeiro tão otimista assim com relação a esses investimentos. Até porque, do outro lado, você tem lá uma luta contra a inflação à base de taxa de juros, né? Principalmente na Europa. Então, considerando aqui ainda risco Brasil, quer dizer, você ainda tem ali economias desenvolvidas que estão pagando prêmios maiores, e, consequentemente, também bons corporativos lá fora, de empresas também com risco menor do que as empresas brasileiras, que também passam a ter prêmios interessantes. É claro que na figura de capital especulativo, né, para quem conhece o Brasil e tudo mais, tem grandes oportunidades de você performar, né? Mas na ponta da captação, eu acho que quem está captando pode sair ainda machucado, né? Depois de tantas crises e tantas recessões aí, depois de mais uma década perdida, acho que ainda machuca, né? Ainda tem que aguardar um pouco mais, mas eu não vejo esse otimismo, não. Eu acho que, inclusive, o cenário ainda requer muita melhora. É claro que o IPCA, eu acho que talvez seja o viés da tua pergunta, dá um panorama um pouco melhor, né? De que o ciclo da queda da taxa de juros não será interrompido, vamos dizer assim, podendo até ser acelerado, talvez não esse ano, mas talvez lá já em 2024, por uma questão de realmente atividade econômica. E aí sim, acho que a gente possa ver mais apetite por captação e por capitalização de empresas, e talvez a gente tenha até a retomada dos IPOs, por exemplo. Ô Renan, a questão também é a seguinte, né? Tinha muito se falava, né, a respeito de uma volta dessa janela, talvez no fim do ano, se acelerasse a queda do juro, que tá um cenário meio difícil, como você falou, ou no começo do ano que vem, mas se olhar para trás, né, os últimos IPOs que a gente viu, praticamente 90% das empresas que abriram capital estão sofrendo, né? Talvez por conta de um cenário muito abundante aí de possibilidades e com empresas que não necessariamente tinham toda essa capacidade de fazer um IPO. Você acha que também esse cenário, esse retrospecto de empresas que acabam não tendo um desempenho interessante depois do IPO, pode também acabar minguando essa janela ou adiando essa janela
de acontecer, não necessariamente no começo do ano, porque justamente não tem esse apetite, mesmo que a empresa seja bacana, esteja num momento bom, né, para fazer o IPO, os gestores não estejam tão apetitosos assim para fazer investimentos em IPO. Eu tenho ouvido muita gente falando que é pé atrás, né, que não necessariamente tem uma vontade ou tem um interesse assim de participar de um IPO nos próximos tempos, justamente porque nos últimos acabaram saindo machucados. O IPO é uma arte bem à parte, né? É uma arte um pouco diferente. Porque quando você tem um IPO, ali, na verdade, denota o gol de ouro para a empresa, né? O empresário tenta recuperar tudo que é possível, ali, tudo que ele sofreu, e mais uma gordura, né, e os estruturadores estão ali para contribuir para isso. Então, existe sempre uma tendência de ter um sobrepreço. Por isso que se escolhe, né, o momento que você tem muito otimismo na Bolsa para lançar os IPOs. Esse é um ponto. Isso pode contribuir. A outra questão é que a gente não pode fugir da realidade. O mercado brasileiro é pequeno, né? Nós ainda temos poucas empresas realmente com capacidade, vamos dizer assim, com altíssima competitividade, e empresas que sejam globais, né, com tantas força como os mercados desenvolvidos. E isso acabou gerando alguns resultados frustrantes e tal. Diferente a gente pode fazer um paralelo com a primeira década, né, do século XXI, né, 2002 até 2010, ali onde a gente teve a entrada de setores importantes na Bolsa, que não participavam ali da listagem, né? Como, por exemplo, o setor imobiliário, praticamente inexistia, você tinha o setor de fármacos, né? Também de lojas, né? de fármacos, mas também de drogarias, talvez muita coisa alguma coisa do varejo também adentrou ali para a Bolsa naquele período. Então, você tinha ainda setores ainda relevantes que estavam fora da Bolsa. Hoje, você já não tem tanto essa situação, né? Então, você tem ali uma espécie de barreira de entrada. O custo é muito alto para o IPO, as empresas precisam ter realmente uma estrutura de capital importante para se sustentar ali na listagem, né? Você tem toda a relação ali com os investidores, né, que também é dispendiosa, ou seja, não é um jogo para amador. Então, eu acho que os empresários, você tem uma taxa de aprendizado, então, aquela história, a gente, né, precisa primeiro, né, realmente ter um mercado, uma empresa competitiva, você tem que ter uma estrutura de capital importante, mostrar condições de ter taxa interna de retorno, mostrar condições de bater a sua concorrência, de ter uma gestão também de primeira linha, né? Hoje é muito cobrado governança, ESG, tudo isso entra no custo das empresas. E nosso mercado é pequeno, então isso aumenta a cautela, né? No Brasil, nós estamos talvez mais para o private equity, né? Mais para o venture capital, não tanto para os IPOs. Precisaríamos, aquela discussão que a gente sempre tem, né? Precisaríamos de um ambiente econômico mais favorável, de um crescimento mais forte, de uma economia mais liberal e tudo mais, porque a maior riqueza nós temos, que é um mercado consumidor muito importante, um dos maiores mercados do mundo, e que está com um consumo represado e está ávido por consumir. Só que aquela história, as famílias estão alavancadas, os impostos são altos, os juros também são medianos, são muito elevados, e realmente esse apetite, né, pela Bolsa, para melhorar, precisa a gente reconstruir toda essa infraestrutura para os negócios. Mas eu acho que nada mais é do reflexo do tamanho da nossa economia, do tamanho das nossas empresas e da competitividade das nossas empresas. A gente precisa de um ciclo mais virtuoso de crescimento para essa situação melhorar. Ô Renan, só uma última provocação aqui.
até como vocês aí, não necessariamente com essa classe de fundos, mas também como gestores, a gente está vendo um resgate ainda muito grande de fundos multimercados no acumulado do ano. E aí eu quero entender o que define, né, o famoso ovo ou galinha, enfim, o que vai definir. Porque a gente vê uma tendência, uma possibilidade desse fluxo que a gente teve, agora com queda da Selic, começando a migrar parte para os fundos multimercados, ok. Mas, ao mesmo tempo, o histórico do médio dos fundos multimercados, medido pelo indicador ali da Ambima, ele não é bom, né? Então, se a gente olhar assim, o que determina o fluxo, né? Se a gente olhar para o histórico recente, talvez esse fluxo não tenha. Ou, realmente, o investidor vai começar a voltar a procurar, que a gente está vendo, mas de forma ainda muito tímida, essas alternativas de alocação, fundos multimercados, né? Quem que vai determinar o quê, né? Ou seja, quem que sai na frente nessa alocação, né? O investidor procurando alternativa ou esse histórico ruim, pelo menos recente, ainda vai ser uma barreira para o investidor voltar mais forte para utilizar, né, os fundos multimercados como alternativa de alocação. Ótimo. O histórico ruim, somado ao fato de que a taxa de juros está muito alta, é o que eu acho que é o que determina esse movimento, né? Você tem ali algumas classes de fundos multimercados, né? Então, talvez aqueles fundos que sejam um pouco mais direcionais, talvez faça algum sentido sair um pouco na frente. Eu vejo assim na indústria muitos fundos que tendem a uma neutralidade, né? Você faz uma distribuição ótima ali e tal, e você acaba tendendo ao neutro, vamos dizer assim, né? E eu acho que esse tipo de fundo de gestão, nada contra, porque afinal de contas é uma diversificação de risco ali, cada um tem o seu estilo, mas talvez seja pouco compreendido isso, né, como uma preservação de capital, não chama muita atenção. Ou seja, perde muito competitividade em relação à nossa taxa de juros, né? Então, é natural que o investidor tenha se abrigado nesse momento, como também no passado, ali no rentismo, né? E esse é o que concorre muito. Agora, claro, uma tendência aí da queda de juros e tudo mais, naturalmente, você tem ali uma migração, os resultados começam a aparecer. É claro que o gestor com mais caixa, realmente, né, ele começa a ter mais possibilidades, ele pode abrir um pouco mais para o risco e se posicionar numa tendência, né, pegar ali um trilho interessante, mas ele pode performar melhor. Isso é bem natural do movimento. Realmente precisa a gente ter aí esse ciclo de queda de juros aí para que a gente retome. A gente pode fazer também lembrar também, por exemplo, dos fundos de pensão, né? Eu acho que não é muito diferente. Os fundos de pensão têm uma meta atuarial, enquanto a NTNB paga mais que a meta atuarial, ele não vai para a renda variável. As caixinhas, né, dos fundos de pensão, as caixinhas ali de ações e de multimercados, nos fundos de pensão, por exemplo, também estão esvaziadas. Então, mas faz necessário, por exemplo, uma redução do prêmio na NTNB, principalmente no caso dos fundos, que aí sim você vai enxergar não só as pessoas físicas, mas, por exemplo, o institucional está fora desse mercado também. E isso faz com que os gestores ressintam, né? Ele ressente essa ausência do mercado institucional que está se abrigando simplesmente no prêmio da NTNB. As metas atuariais, elas foram revistas, né, também há pelo menos 10 anos atrás, e você tem ali, salvo engano, a média ali de INPC ou então IPCA, mais 3,5%. Então, no passado, lá antigamente, chegava a 5% a 6%, e isso fazia com que os fundos tinham mais necessidade de buscar renda variável. Hoje, no momento, está muito cômodo você simplesmente aplicar numa NTNB, mas reduzindo o prêmio, naturalmente, se o institucional puxar ali, né, ele pode ser ali, vamos supor assim, o carro-chefe ali para a atração e fazer a migração desse fluxo para fundos de maior risco. Maravilha. Renan, quero agradecer sua participação. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, contribuir com essas análises, com essa visão, né, para tentar ajudar a gente a construir um pouco, né, dessa percepção do mercado. Volte sempre um prazer falar contigo. Um abraço, ótima terça-feira.
Claro, grande abraço, eu que agradeço, estou sempre à disposição. Um abraço. Valeu. Isso aí, Renan Silva, gestor da Blumetrics Asset, sempre aqui com a gente, sempre um bate-papo muito interessante. Falando nisso, a gente segue aqui com a nossa programação do BMC Market. Tem informações a respeito de uma entrevista que a ministra Simone Tebet deu agora há pouco, em uma emissora de televisão, falando sobre as metas, as propostas e também, claro, relação dela com o ministro Fernando Haddad. Ministra Simone Tebet, eu vou trazer os principais destaques aqui, falando que tem muita segurança pela equipe de Haddad de conseguir as receitas necessárias para atingir a meta de déficit zero no ano que vem. Tem que reconhecer que depende do Congresso Nacional não ampliar as despesas por meio de renúncias fiscais. Diz que cabe a ela e à equipe do planejamento dialogar para não ter aumento de despesa, sob pena de não conseguir cumprir a meta. Está tranquila de que a Fazenda entregou as receitas necessárias, entende o posicionamento dos partidos preocupados com o déficit social. Sobre o orçamento, diz que foi tudo muito bem calculado e a receita é sempre conservadora. Diz que está verificando o crescimento do Brasil sem haver o aumento da inflação, que o IPCA de hoje, inclusive, mostrou que a inflação ficou dentro da expectativa e que veio essa elevação justamente pelo aumento da energia. Diz que o mercado previu uma inflação ligeiramente maior, então a expectativa acabou se tornando positiva, que espera que nas próximas 3 reuniões do Comitê de Política Monetária do Banco Central haja o corte de pelo menos 0,5 ponto percentual em cada uma das reuniões, ou seja, finalizando o ano aí com 1,5 ponto percentual a menos dos juros, que agora está em 13,75, 13,25 iria para 11,75. Ministra Simone Tebet falando sobre o ministro Fernando Haddad, disse uma frase impactante até: aquilo que nos une é infinitamente maior do que aquilo que nos separa. Fernando Haddad tem capacidade de ouvir com muita educação e equilíbrio, e isso acaba promovendo, inclusive, essa união entre as equipes. Que a equipe econômica tem autonomia para trabalhar, sabe aonde quer chegar. Tem muita frente aí para conseguir garantir a meta zero, e a partir do ano que vem, com a avaliação de políticas públicas, aí sim vai ser possível falar em corte de gastos. Aí, principais pontos da entrevista da ministra do Planejamento, Simone Tebet, e dando aí base para a gente continuar o nosso papo daqui a pouquinho, depois do intervalo, claro, repercutindo todas essas falas da ministra e também repercutindo os principais destaques aqui do mercado financeiro. Você continua com a gente, BMC Market, volta já já. BMC News. Informação que gera valor. Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BMC Business. Entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país. Eu sou Gabriel Monteiro e encontro você no BMC Business todas as terças e quintas, às 22 horas, aqui na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Beyond. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Quem só vê o BTG como um banco de investimentos, não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora.
e tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. PMC News. Informação que gera valor. PMC News. Informação que gera valor. Muito bem, estamos de volta aqui na nossa programação BMC Market ao vivo, 3 horas e 34 minutos. Inclusive, terminou agora há pouco a apresentação do novo iPhone 15 pela Apple, trazendo novidades, né, em relação a tamanho de tela, câmera, também USB, né, a forma de carregar, a forma de transferir dados, o famoso USB-C, também por conta de uma imposição ou uma solicitação da União Europeia por conta do carregador anterior da Apple, e um evento muito badalado, muito aguardado. Começou agora há pouco, 2 horas da tarde, o evento de apresentação. Para ter uma ideia, mais de 2,5 milhões de pessoas acompanharam esse anúncio, essa apresentação do novo iPhone no canal oficial da Apple. A gente estava até monitorando aqui, um evento bacana, essa apresentação, mas se a gente for olhar o desempenho de Apple ao longo de toda essa apresentação, as ações da gigante de tecnologia acabaram experimentando quedas ao longo da apresentação, chegaram a cair mais de 2%, cerca de 2%, aliás, e agora, nesse momento, as ações de Apple aprofundando essas perdas aí, 2,3% de queda. Parece que o mercado não gostou muito dessa apresentação. Saravalli, talvez não gostou muito da apresentação ou talvez segue com reticências, né? Segue com interrogações a respeito do desempenho da Apple, do desempenho de vendas do iPhone a partir dessa apresentação. Era um evento muito aguardado pelo mercado, até mesmo para saber do apetite dos consumidores. O iPhone 15 vai estar disponível a partir do dia 22 de setembro nas lojas lá da Apple. Então, como será, né? Parece que o mercado não gostou muito desse novo iPhone, parece que o apetite não está tão grande assim. Eu vou parafrasear um grande estrategista que fala assim, o mercado mostra qual é a reação. Então, o mercado, 2,5% de queda nas ações da Apple agora. E contando, viu, Saravalli? Tá caindo. Eu particularmente não estou acompanhando aqui alguma das novidades agora. Se a grande novidade foi um carregador, né? Foi uma entrada de um carregador. Aí já viu, né? O mercado já espera a reação. Tem uma câmera, né? tem um estojinho de titânio e tal, mas... Então... Perfumaria, né, Sarah? Fica a dúvida aqui para os investidores. Até estou acompanhando aqui as postagens do próprio Tim Cook no Twitter, no antigo Twitter. Poucos comentários, né? Ele acabou de colocar, tem um pouco de 5, 10 minutos aqui. Mas assim, por ser o Tim Cook, 6 mil likes aí na sua postagem me parece pouco. Não sei se estão poucos comentários, mas uma das grandes novidades aí em relação ao carregador particularmente, né? Segue um padrão entre MacBook e iPhone também, né? USB-C e outras novidades, lógico, na parte de tecnologia, né? Mas é importante. Agora, fica a dúvida, né? Lógico que a gente tem maníacos, né? Filas aí de compradores, mas será que isso vai se traduzir em mais vendas e mais receitas para a companhia? O mercado está dizendo que não, né? Que talvez não seja tanta novidade assim para impulsionar as vendas da Apple, né? É lógico que sempre quando tem esses eventos, as ações acabam ficando um pouco mais voláteis e no final do dia, a Apple sempre acaba batendo novos recordes na sua velocidade. E até uma curiosidade à parte, pessoal, não é nada a ver, está relacionado com a Apple, mas indo indiretamente, né? Lembrando que o portfólio do Warren Buffett, né? Lógico que tem ali uma variação, mas é algo que eu já falei aqui algumas vezes. Eu como estrategista, não recomendo para ninguém, mas o Warren Buffett, na carteira dele, da Berkshire, tem mais de 40% de peso de uma ação, da Apple particularmente. Então essa é praticamente algo que as finanças não recomendam. Segundo ponto,
Será que ele está errado? Eu acho que não. Porque se ele tivesse só Apple, o resultado dele estaria ainda melhor ao longo desses últimos anos. Né? Então, difícil, né? Falar que o Warren Buffett está errado ou que a Apple, né, está cara essa empresa. Mas mais um lançamento sendo muito divulgado, comentado aqui nas redes sociais, mas a princípio o mercado não querendo não ler, né, com possibilidade de grande potencial de receitas adicionais para a Apple. Né? De certa forma, alguma decepção. Mas o que você esperava, né, também, Felipe? Uma inteligência artificial, né, adicional, enfim. Então, tem muitas novidades, mercado ansioso. As críticas, Saravalli, vão no sentido de que a Apple vem lançando reiterados iPhones, né? Todo ano um iPhone diferente, mas basicamente um iPhone igual. Essa é a grande discussão e uma crítica que a internet tem feito, né? Fala, poxa, o iPhone 15, ok, o que tem? Uma lente diferente da câmera. Para quem não utiliza isso, é basicamente a mesma coisa do iPhone 14, do iPhone 13, do iPhone 12, enfim, teve gente que escreveu, é o mesmo iPhone 11, só mudou, só deu talvez quem mudou uma rebuscada. O 3 ali que mudou, que era aquele quadradão, lembra? Né? Talvez ali tenha sido a grande mudança. A grande revolução. Mas é justamente isso, porque é claro que tem uma legião de compradores, né? Tem uma legião dos chamados Apple maníacos lá, de pessoal que só gosta da Apple e tem lançamento, compra e tudo mais, mas quanto disso é sustentado por uma companhia como um todo, né? Já que, inclusive, o carro-chefe da Apple é o iPhone, né? Tá certo que grandes receitas vêm do AirPod, do MacBook, do iPad e tudo mais, mas o iPhone é o carro-chefe e segue sendo o carro-chefe. Justamente por isso existe essa necessidade de fazer lançamentos reiterados até para atrair cada vez mais consumidores e aí também tem crítica de obsolescência programada, de mudança do iOS para, enfim, né, que não suporta mais, para você trocar. Mas, enfim, no fim das contas, o que a Apple quer fazer é continuar lançando iPhone, mas os consumidores acabam também não entendendo por que lançar um iPhone com mínimas diferenças em relação à versão anterior, né? Mas a Apple tá na dela, né? Lançando, vendendo e tentando, né, também se sair na frente dos concorrentes, porque a gente falou essa semana da Huawei, que lançou um baita de um smartphone lá na China, que inclusive bateu a Apple lá na China de procura, de demanda, em meio a discussões a respeito da demanda da China por Apple, né? O que acabou fazendo com que a Apple perdesse alguns bilhões ali de valor de mercado. Então isso também está no radar dos investidores e da companhia, Saravalli. Tem muita coisa em jogo para a Apple nesse momento, né? Estou acompanhando aqui as publicações nas redes sociais. No X? No Twitter. Ex-Twitter, né? Ah, não. X? Ex-Twitter. Ex-Twitter, que agora é X. Só X. Somente X. E muitas críticas, é lógico, né, em relação a alguns movimentos, mas os grandes comentários continuam sendo concentrados aqui no seu modelo de carregador, né? Como o Felipe lembrou, reforçou alguns pontos para atender regulações, né, específicas europeias, mas aí algumas críticas, né, falando, esse modelo já é um modelo, parece que a Apple está chegando no ano de 2014, né? 2014, agora está chegando no modelo que já tem alguns anos em outros modelos, mas é por conta de uma regulação particularmente europeia, né, em relação ao carregador. Mas a princípio eu vi muitas críticas e poucos elogios, né, pelo menos até esse momento. Então estamos acompanhando aqui o lançamento, né, das novidades, mas as ações particularmente repercutindo mal em relação a essas novidades do iPhone no mercado norte-americano. Tá? Não deixou de ser uma grande empresa, não deixou de ser um bom investimento, mas também o inverso é verdadeiro. Qualquer realização mais forte, tenho certeza, né? Lembrando, um dos maiores acionistas continua sendo o Warren Buffett e ele também está com um belíssimo caixa, né, na sua empresa. Então, qualquer movimento de realização de lucro, tenho certeza, né, posso colocar minha mão no fogo. O Warren Buffett me ligou e falou assim, eu vou aumentar minha posição. Né? Ele já também está
está louco esperando um movimento aí de realização de lucros mais forte para aumentar a sua posição, né? Para quem já tem 44% do portfólio ir para 50%, né? É um pulo. Em alguns momentos ali chegou até mais disso, viu, Saravalli? Chegou quase 50% da carteira. E até interessante, né? Só chegou onde chegou, né? Nessa posição, porque a Apple cresceu muito também em cotação. Passivamente. Né? Então, certeza que o Warren Buffett não comprou 44% do portfólio em Apple, né? Vou colocar 44% e contradizer tudo que eu penso de concentração, né? Mas chegou onde chegou e aí não tem como dar uma de mão de alface e sair vendendo se chegou onde chegou. Né? Os dois casos, né? A gente teve a valorização forte, né, recente das ações da Apple, que acabam ganhando peso, né? E o segundo ponto também, o inverso é verdadeiro. As demais ações, algumas delas ou não andaram ou até andaram para trás. E sempre quando a gente faz aqueles estudos em relação ao próprio índice S&P 500, a Bolsa Americana, se a gente excluir a Bolsa Americana por vários momentos das principais empresas de tecnologia, tirar essas empresas do índice, a gente vai perceber que o índice não está andando ou até andando para trás. E isso também provavelmente é a carteira do Warren Buffett ou outras e mais carteiras. Se não tivesse tecnologia, lógico, se tivesse um peso maior de tecnologia, poderia estar muito melhor do que o índice e subindo muito forte. Mas o inverso é verdadeiro, né? Como a gente até discutiu aqui anteriormente. Quem não tem, por exemplo, Petrobras no Brasil, esse ano de 2023, ou está atrás, né, ou está com um desempenho aquém, né, ou muito próximo, dificilmente está melhor do que o Ibovespa. Isso para quem acompanha o Ibovespa como benchmark, ou seja, grandes fundos que acompanham a liquidez. Não estou falando aqui de mid e small caps. Então, é muito difícil um gestor hoje que não tem Petrobras estar batendo o índice nesse ano de 2023. Isso vale também para a tecnologia. Quem não tem, isso vale também para a S&P 500, né? Quem não tem ações de tecnologia, o Apple, outras empresas de tecnologia, esse ano de 2023, provavelmente também não está batendo o S&P 500. Então a gente olha várias empresas, até eu já passei aqui, pessoal, até eu preciso trazer mais uma vez. Eu fiz uma competição, né? Vou deixar essa provocação aqui para o Felipe. Provavelmente, acho que eles não estavam aqui não era do marketing, na verdade eu trazia no closing, né? Mas foi uma competição, uma batalha de ações entre Pepsi e Coca-Cola. E aí eu já dou um viés para a resposta do Felipe. Warren Buffett tem Coca-Cola e prefere Coca-Cola. Mas entre as duas ações em bolsa, qual está indo melhor, né? Nos últimos 24 meses, 18 meses, Pepsi ou Coca-Cola? Deixa a pergunta para o Felipe. A sua preferência de marca ou de ação de empresa, né? Saravalli, do jeito que você falou, já ficou fácil de saber qual que é o desempenho melhor, né? Do jeito que foi construída essa narrativa aí. É sempre aquela. Já imagina, né? Tem Coca? Não. Pode ser? Pode ser. Temos Pepsi. Ô Saravalli, Nasdaq caindo 0,86 agora, também sentindo esse movimento aí da Apple e de outras companhias que estão sofrendo um pouco. É lógico que também é difícil a gente isolar. A gente já vinha num dia relativamente ruim, pesado, enfim, com preocupações. O Dow Jones chegou até a virar, né? Subiu e tal, mas agora sobe 0,08. Mas a Nasdaq pesando um pouquinho mais. Por favor, continue, desculpe. Não, então você está 100% correto. Pepsi é a líder, né? É a líder de mercado? Não, é a líder em termos de desempenho em bolsa nesses últimos meses, tá? E por vários motivos. Mas quando a gente fala de Coca-Cola, ela paga bons dividendos e dividendos crescentes há muito tempo, né? Isso é uma característica das companhias americanas, né? Quanto que foi de dividendo esse ano? Foi 10 centavos por ação. No ano que vem, 12 centavos. No outro ano. Tem até alguns estudos acadêmicos que estudam papers só sobre a consistência da distribuição de dividendos. Só que o ritmo de crescimento, e esse é um dos principais indicadores, o ritmo de crescimento de receita de margem, mas principalmente de dividendos da Pepsi, né, do grupo Pepsi, que também detém outras marcas, vem sendo se apresentando a um ritmo maior do que a Coca-Cola particularmente. Então isso por vários motivos, mas um dos motivos é também essa diversificação de portfólio que a Pepsi tem e talvez a Coca não tenha tanto assim em termos de marca, em termos de produtos. Então é importante entender isso. Mas se olhar para um principal indicador, que o Warren Buffett dá muito peso e eu gosto muito também, é a consistência, não na distribuição de dividendos, mas é a consistência no aumento da distribuição de dividendos. Tá? Então isso é muito importante.
Pô, se um ano cresceu 10%, cresceu de 10% para 11%, né? Enfim, vai se expandindo, a Pepsi tem uma capacidade de expansão, né, de dividendos, né, por ação muito mais forte do que a Coca-Cola. Pelo menos é isso que vem apresentando ao longo dos últimos anos e as ações vêm refletindo, né, em relação a esse tema, né, em relação a essa característica. Mas tem uma série de características. Depois eu trago uma batalha de ações aqui, porque que o Felipe, né, e outros investidores preferem Pepsi, não como consumidor, talvez também como consumidor, mas é uma decisão individual. Assim, aqui sempre como uma visão de análise, né, de visão de realmente, de fato, uma recomendação, mas tendo uma análise dos fundamentos das companhias, né? Então, será que o Warren Buffett errou? Não, né? O Warren Buffett comprou a Coca-Cola muitos anos atrás, né? Mas no curto prazo, o Pepsi tem sido uma melhor performance nas ações em bolsa. Boa. O Saravalli, eu ainda falando um pouquinho de Apple, né? Interessante que a Apple bateu numa tecla importante falando que é a companhia que mais permanece o mesmo preço nos seus telefones, nos seus smartphones ao longo dos anos, né? E claro que o Pro Max, né, a versão mais top de linha do iPhone 15 vai sair $1.199, mas tem a versão inicial lá de $699, algo que já vem há muito tempo. Mas interessante perceber que se a gente for trazer aqui para o Brasil, esses $1.199 na versão Pro Max, se a gente converter nos R$5 mais ou menos o dólar, dá uns 6 mil por aí. Mas com imposto e tudo mais que dobra esse valor, pode chegar a quase 13 mil reais um iPhone, Saravalli. E aí, né, quem pensa em ter um novo telefone da Apple vai ter que desembolsar uma grana. É complicado, né, de olhar para ele e falar, pô, 13 mil reais um telefone. Mantém o preço em dólar, né, Saravalli? Aqui no Brasil, a história é outra. Sempre uma forma, para quem, geralmente quando a gente vai dar aula, né, pessoal, alguém não conhece de economia, dando os primeiros passos de economia, fala assim, pô, Marco, o que é inflação? O que é desvalorização da nossa moeda, né? E até o time da Avenue, né, eles sempre citam um exemplo do próprio iPhone, né? É o mesmo preço, né? Você lança um novo produto com novas funcionalidades, novas tecnologias, mas é o mesmo preço, né? Não tem alteração, pelo menos os preços iniciais ali de entrada, né? Você pega o preço anterior, o lançamento anterior, a gente não tem alteração no preço. Agora, por que aqui no Brasil tem sim alteração e é muito forte? Como o Felipe falou, a gente está falando aqui de talvez dezenas de salários mínimos, né? Ou seja, realmente é um preço muito caro para um brasileiro. E é isso que a gente chama de desvalorização da moeda, né? De diferencial de inflação. Então, a gente, ao longo do tempo, né? Imagina desde o iPhone 1, 2, 3, o quanto nós ficamos mais pobres por conta dessa desvalorização do real, né? Em relação ao dólar. Então, tem vários índices que mostram isso, é simples de entender quando você viaja, né? O famoso índice Big Mac, tem o índice iPhone também, mas isso é muito fácil de entender como a nossa moeda vai se desvalorizando. Não estou falando nesse ano de curto prazo, nesse governo, um governo anterior, estou falando ao longo do tempo, pega todos os lançamentos de iPhone, né? Quanto para nós brasileiros um iPhone ficou muito mais caro. Sempre foi caro, né? Mas ficou muito mais caro. Tem a parte de imposto que o Felipe falou, mas tem principalmente o lado da desvalorização da moeda ao longo do tempo, tá? E como entender isso, né? Inflação. Nossa inflação no longo prazo, ela é maior do que a média mundial, maior que o padrão americano. Isso tem que ser compensado ao longo do tempo na desvalorização da nossa moeda. Em resumo, nós vamos ficando mais pobres ao longo do tempo, né? Então, se você quiser garantir, que a gente sempre fala assim de investimento dolarizado, tem uma parcela do patrimônio dolarizado, por que é? Marco, eu quero comprar o próximo lançamento do iPhone. E o Felipe já me perguntou, mas Marco, como é que você sabe o preço? Vai ser quanto? Vai ser $1.199, vai ser $1.200. A versão Pro Max, né? Não, em 2024, né? Vai ser o mesmo preço, né? O preço ele vai mudar muito pouco, né? Pode ter uma variação para cima, para baixo. Mas para a gente aqui, como o Felipe falou, um preço de entrada pode ser R$6 mil ou pode ser R$8 mil, né?
Vai depender do câmbio. Mas a expectativa é que, pelo menos se a gente pegar a história do iPhone e a história, casando com a história do Brasil, você vai entender que o iPhone está ficando mais caro. Não. Sim e não, né? Sim, está ficando mais caro. Mas não. Na verdade, nós estamos ficando mais pobres. Acho que essa que é a verdade de uma moeda fraca, uma moeda desvalorizada. Tá? Isso é característica do Brasil, sim. É uma característica de países emergentes como um todo, né? Fora aqueles que tentam controlar o seu câmbio de alguma forma. Né? Então, esse é o recado. Então, Felipe, 2024 vai me perguntar preço de iPhone? Já estou respondendo, né? Aqui. Mesmo preço em dólares, né? E não precisa nem ser bido, Marcos Saravalli, nem mãe de Agora, nada. em reais... Em reais, aí a história é outra. Mas é até uma forma. Você fala assim, pô, Marco, eu vou transferir hoje, já deixo numa conta, daqui a um ano você já tem um iPhone. Vai ser o mesmo preço. Deixa lá. $2.000 que já garante, né, um iPhone novo. Maravilha. Saravalli, estamos na reta final aqui, BMC Market, nesse dia de iPhone. Olha só, iPhone, inflação, petróleo, inflação, e a gente permeou todos os assuntos e encadeou todos os assuntos. De olho também na inflação de amanhã nos Estados Unidos. Então, considerações finais para essa terça-feira, Saravalli? Falando no iPhone e bebendo Pepsi. Vamos lá. Como sair do IPCA, passar no iPhone e voltar para a inflação, né? Dentro de um mesmo contexto. Mas vamos acompanhar. Pessoal, acho que o grande recado do IPCA, tudo mais constante, eu tenho 2 recados aqui. Não vejo espaço, não vejo argumentos, não vejo motivos para termos novos aumentos de gasolina e diesel aqui no Brasil nesse ano de 2023, mesmo com essa defasagem. Essa vai ser a discussão. Já foi capa dos jornais hoje, vai continuar sendo capas por muito tempo. O petróleo não tem de aceder. Acho que se cair vai ser muito pouco, voltar para 86, 88 dólares. Acho que já é um cenário bastante possível, mas nada além disso, tá? Mas muda a decisão de juros? Nem para bem, nem para mal. Vai ser concretizado uma redução de juros, 50 basis points. Na próxima reunião, como o Felipe falou, que o mercado compra 11,75 no final desse ano, tá? Acho que praticamente confirma, né, chancela essa queda da semana que vem e das próximas quedas ainda esse ano, né? Sem argumento para 75. Sem argumentos para muita alegria, mas também sem grandes tristezas, né? Tá bom, né? É o famoso Bloomberg que eu mostrei, né? Para onde que vai? Continua de lado, né? Que é o melhor cenário. O famoso não vai nem volta. Tá certo então, Saravalli. Até amanhã, estaremos juntos. Ótima tarde, bons negócios, boas reuniões, bons encontros. E uma ótima terça-feira para você também que esteve conosco aqui no BMC Market. Sempre um prazer recebê-lo aqui no nosso programa, sempre um prazer contar com a sua audiência, com a sua companhia, com o seu carinho. E claro que a gente volta amanhã, a partir das 2:30 da tarde, trazendo os principais destaques, os principais assuntos que movimentam o mercado financeiro. Você fica agora com o closing, fechando o mercado, e amanhã estaremos de volta. Um forte abraço. Tchau, tchau. BMC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9:30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Ela sempre volta a estampar as manchetes. Mas o que é a inflação? Esse é o BMC Explica e o tema de hoje é inflação.
Basicamente, é a redução do poder de compra causada pelo aumento dos preços de produtos e serviços generalizado e persistente. A inflação é um fenômeno causado pela expansão monetária, ou seja, pela impressão de dinheiro acima do que a economia consegue absorver. Alguns economistas também atribuem a causa da inflação a um choque de oferta. A inflação tem como índice oficial no Brasil o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, e é calculada pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O índice faz uma estimativa do custo da cesta de produtos e serviços que reflete padrões e hábitos de consumo de famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos. Os grupos são alimentação, habitação, vestuário, transportes, saúde, despesas pessoais, educação, comunicação e artigos residenciais. A ferramenta que o Banco Central tem para controlar a inflação é a manutenção da taxa básica de juros, a Selic. Então, em um movimento esperado, quando a inflação está mais alta, o Banco Central tende a aumentar a taxa de juros com a intenção de inibir o avanço da inflação, desacelerando o consumo e os investimentos das empresas. Mas quais são as consequências que a inflação traz para as economias? A inflação alta nunca é bom. São várias as consequências que ela traz. Entre eles, a desestimulação de investimentos, a inibição do crescimento econômico, além de aumentar o custo da dívida pública devido à taxa de juros da dívida pública ter que compensar o efeito da inflação e incluir a ele um prêmio de risco como compensação das incertezas que a inflação mais alta traz. Beyond. Você, que sempre teve vontade de entender o mundo dos investimentos, mas nunca soube como, eu tenho um recadinho para você. Em parceria com a B3, a BMC News traz o BMC Quest. Serão ao todo 14 módulos que vão ajudar você a se tornar confiante para tomar as decisões na sua vida financeira, conquistar um futuro promissor e ter uma melhor relação com o seu dinheiro. Tudo isso em um só lugar com um time de especialistas de ponta. São as ações listadas nas bolsas, os fundos de investimentos, fundos imobiliários. Embarque nessa jornada com a